Professor, um outro ponto, né? Porque há um estrabismo do Donald Trump também, nesse momento, tentando atender todas as suas intenções de política externa, ainda que parece que muitas vezes faz isso para não ter que olhar para o próprio quintal também, né? Então ele olha para a Dinamarca, ele olha para o Panamá, ele olha para a América do Sul, mas ele também estendeu o olhar sobre a faixa de Gaza. E vem num discurso mais lustrado, né? Mas que mantém dentro da gema deste ovo a intenção inicial de Israel do expurgo da população palestina. Com um verniz, né? Não, mais ou menos, eu brinquei ontem que parecia o Luciano Huck, né? Saia da sua casa que nós vamos fazer um lar docilar, reconstruir aqui, depois vocês voltam. Isso é uma limpeza étnica, uma higienização sem volta, e os palestinos resistem de alguma maneira corajosa, né? Mas tem espaço para o Trump também meter o bedelho lá na bronca do Netanyahu com a faixa de Gaza. O que falar sobre isso, professor? Mais uma vez, ele está sendo coerente. Da mesma forma que ele está expulsando latinos, né? Eu vi aí, durante esses dias todos, um monte de meme, um monte de card, falando a mãe dele era irlandesa, a mulher dele é eslovena, uma coisa assim, a Melanie, né? O Musk é sul-africano. Então, tem contradição nenhuma em relação a isso. Esses todos são de origem europeia, sul-africanos brancos são todos eles de origem europeia, né? E são civilizados, são cristãos, etc. Aí ele não tem problema. Ele adoraria a migração de que chegasse 1 milhão de alemães, né, como ele próprio, nos Estados Unidos. Né? O problema dele é a supremacia branca. Né? É um documento que foi publicado já há uns 20 anos atrás, que está fazendo um impacto enorme agora, né, de um escritor chamado Renaud Camus, chamada Grande Substituição. É a ideia de que a população da Europa e dos Estados Unidos vai ser, aos poucos, substituída por muçulmanos, né, árabes na Europa e por latino-americanos de cor nos Estados Unidos. Essa teoria da grande substituição, ela está absolutamente em todas as ações, palavras e gestos dos supremacistas brancos. Quando a gente vê a ideia de que 1,5 milhão, pelo menos, de palestinos têm que sair das suas terras, abandonar suas casas, casas que estão há gerações com eles, gerações, há milênios, né, com eles nesse sentido, né, é clara continuidade da política de limpeza étnica e de genocídio. É crime, é crime. O que ele propôs como paz para o Oriente Médio é crime. E não vai satisfazer Israel. Depois que tomar Gaza, eles vão tomar a Cisjordânia. E depois de tomar a Cisjordânia, eles vão tomar a Síria. Né? Vão tomar partes da Jordânia, vão tomar o Sinai do Egito. A ideia, né, desses fundamentalistas israelenses é a criação de Eretz Israel, da grande terra de Israel. E o Trump é um facilitador disso. Mas temos que dizer uma coisa, isso não começa com Trump. O genocídio palestino foi autorizado e armado por Joe Biden. Isso é importante também que a gente narre da forma a manter a linha cronológica coerente com os fatos, né? Assim como a história sempre se ocupa do presente, né? No passado a gente já começou a lustrar Obama, ainda que tenha uma série de pontos também genocidas, agora Biden, que termina o seu mandato com uma expressão mais agradável, né? Com relação ao que vem de pior. Mas não dá para esquecer do sangue nas mãos desses e o oportunismo político do Biden. No último dia de governo, tira Cuba da lista dos países terroristas. Por que ele não fez isso em 4 anos? A informação que ele tinha no último dia de governo era diferente do primeiro? Não era. Ele fez isso só para obrigar o Trump, por coerência, a colocar de novo, que ele colocou imediatamente.
né? Só isso era um problema interno de provocar o Trump. Na verdade, ele não tinha menor... Senão ninguém tem, nem o governo brasileiro. É uma vergonha que a gente tenha visto Cuba passar por um terremoto brutal, por um furacão brutal, né? As sanções, está faltando até insulina. Até a insulina está sancionada em Cuba, né? E o governo brasileiro está parado. O que custa o governo brasileiro apanhar o avião do Lula, colocar insulina e levar lá na ilha? Né? É vergonhoso que isso não seja feito pelo governo brasileiro.